Avaliação dos 5 anos de mandato do presidente Umaru Sissoko Embalo. O que esperar do dia 27 de fevereiro? Texto de Henrico Paulo Sampa, edição e voz, Diógenes Capi, vulgo Ncanhá. Mantém-se o pressuposto de que a mensuração de qualquer que seja ideologia política e tipo de regime de governação deve perpassar pela garantia do bem-estar do seu povo, tanto no âmbito material e cultural, assim como espiritual. Cabral disse que a nossa independência só é válida quando é traduzida na melhoria da condição de vida do povo, de 2022. A democracia é exaltada entre outros tipos de regime de governação que o antecedeu, por ser um sistema político onde o poder é exercido pelo seu povo, de uma forma direta ou indireta, com garantia dos direitos fundamentais, respeitando a liberdade dos cidadãos e o império da lei. Pensando na essência do Estado de Direito e democrático, ele deve garantir os direitos fundamentais político, civil e social e ter limite na sua atuação, isto é, respeitando as leis, normas e Constituição do país. Com essas atribuições, a democracia sai na frente dos outros tipos de regime de governação, monarquia, autoritarismo e demais. A democracia pode tornar pior tipo de regime de governação se a regra do jogo não é respeitada. Só existe a democracia quando é respeitada a regra do jogo. Bobbio, 1986. A instalação do sissoquismo foi na base de desrespeito de toda a regra do jogo vital exigido por um Estado de direito e democrático, começando pela tomada de posse de uma forma inconstitucional, descumprimento das normas que regem a estrutura do Estado, as quais garantem justiça, ordem e segurança jurídica, do sequestro das instituições democráticas e abuso do poder, desrespeito o princípio da separação dos poderes entre os órgãos da soberania e forte militarização do Estado. Tudo isso impactou negativamente as dinâmicas sociais no quesito da liberdade de expressão, garantia do bem-estar e garantia de direitos fundamentais. Rui Jorge Semedo, 2022, destaca 4 etapas cronológicas da construção do Estado guineense, desde 1973 a 2019. A linha A, Estado Novo de 1973 a 1980. B, decadência do Estado Novo de 1980 a 1990. C, reforma do Estado de 1991 a 1997. Fragilização do Estado de 1998 a 2019. Eu caracterizo o período 2020 a 2025 de sequestro do Estado, isto é, um fenômeno novo na história política e democrática da Guiné-Bissau, que pode ser denominado de sissoquismo, encabeçado por presidente da República Umaru Sissoko Embalo. Sissoquismo é um fenômeno jamais visto na história da Guiné-Bissau, onde se constata escancaradamente 2 problemas em simultâneo: no jogador, pessoa, e regra do jogo, Constituição. Como pessoa física e jurídica, o presidente da República tem deficiência congênita e ontológica de ser democrático. É um ditador nato. Faça apenas uma leitura atenta da sua postura, sobretudo com a oposição e órgãos da comunicação social. Por outro lado, a Constituição contribui na consolidação do seu absolutismo, ou seja, lhe confere um poder absoluto, sobretudo no quesito de dissolver o Parlamento, destituir o Primeiro-Ministro, nomear o Procurador-Geral da República, para completar cereja do bolo, Comandante Supremo das Forças Armadas, etc. O absolutismo dado pela Constituição ao Presidente da República nos remete a um problema estrutural, a qual exige uma revisão desta lei-mãe, com vista a
a evitar cíclico abuso de poder e sequestro do Estado, impedindo liberdades fundamentais aos cidadãos. Toda essa prerrogativa dada ao Presidente da República pela Constituição facilita o sequestro do poder à sua personificação. O Presidente da República não tem qualquer interesse em manter uma convivência saudável entre órgãos da soberania, do pleno funcionamento das instituições democráticas, da garantia dos direitos fundamentais num Estado de direito democrático, com o bem-estar do povo guineense. Aliás, a Guiné-Bissau teve e continua a ter enormes dificuldades de encontrar líderes comprometidos com a causa da mãe pátria depois de Cabral. Não é por acaso que ele, atual Presidente da República, afirmou numa das suas intervenções no órgão da comunicação social, rádio, de que o melhor presente que o ex-presidente Nino Vieira lhe deixou foi a Constituição da República. O sissoquismo ganhou músculo e consolidou o seu absolutismo de sequestro do Estado na base do crescimento do sentimento anti-PAIGC, fomentado pelos partidos da oposição, que não deram qualquer atenção pela violação da Constituição por causa da barriga, no caso do PRS, MADEM, Grupo de G15, a PUPDGB, tendo o consentimento dos eleitores que foram às urnas. Sob o slogan, qualquer ditador ou pessoa de caráter duvidosa pode ser Presidente da República, desde que não seja do PAIGC. O sissoquismo fomentou política de dividir para reinar. Os partidos bicéfalos, contando com oportunistas e traidores dos círculos internos do PAIGC e coligação PAI-Terra-Arranca, política de disseminação de medo e intimidação, impedir qualquer tipo de liberdade de expressão e de ajuntamento. A deficiência congênita e ontológica do próprio Presidente da República em manter uma postura democrática, a comercialização de droga, branqueamento de capital e outros outros atos ilícitos de ganhar dinheiro para sustentar a ditadura do sissoquismo são apenas um meio para fazer os líderes militares e civis submeterem ao regime montado pelo próprio Presidente da República, onde os seus marionetes lhe rende o culto de obediência com a venda negativa da imagem do país no exterior. Enquanto o povo é massacrado no altar da ditadura sissoquista, a materialização do Estado tem por finalidade obedecer o regime sissoquista de uma forma incontestável, a fim de consolidar a sua ditadura. Quer dizer, estamos perante uma característica ontológica da neurose do sissoquismo. A neurose não veio depois de um sistema ter sido instalado, mas sim esteve e acompanhou o nascimento, o crescimento e a consolidação do sistema absolutista, encabeçado por Presidente da República. A eleição jamais resolveu, não resolve e nem resolverá o problema da Guiné-Bissau. Ademais, endividada, o país, o 80% do produto interno bruto já não é nosso. É um custo enorme para o cofre público. Não temos dinheiro. Nunca o voto do povo teve retribuição na melhoria de condição de vida e garantia do bem-estar dos guineenses. Por outro lado, admite-se que não temos condições para a realização das eleições na Guiné-Bissau. O Parlamento foi dissolvido de uma forma inconstitucional. A plenária do Supremo Tribunal está sem quórum. Precisa-se da caducidade do CNE e o que resta para legitimar a nossa democracia? A democracia, mesmo na sua conceituação minimalista, como foi colocada na perspectiva schumpeteriana, necessita de uma credibilidade dos seus órgãos democráticos, sobretudo para legitimar o processo eleitoral. Sem credibilidade nas instituições democráticas, não existe a democracia, segundo Moisés 2005. Esse absurdo precisa ser combatido, identificando o sissoquismo como inimigo comum. Vale destacar que o ditador precisa ser confrontado com medidas ferrenhas. Não se combate um ditador com discursos tautológicos e medidas paliativas, que nem lhe retira sono. Precisa-se de uma revolução populista na Guiné-Bissau, que deve ter a participação ativa da sociedade civil, dos políticos da oposição, encabeçada pelos partidos políticos contra o regime, ao qual colocará o funcionamento pleno das instituições democráticas, reposições das ordens constitucionais, respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, liberdade de expressão e de ajuntamento,
marcação da data da eleição presidencial, não legislativa, em uma única voz. Tanto os partidos políticos da oposição, assim como o povo guineense e a sociedade civil, precisam se opor veementemente ao sissoquismo, tomando medidas mais ferrenhas para desfazer o país deste imbróglio sissoquista. Não se pode esperar novidade para o dia 27 de fevereiro se o sissoquismo não for enfrentado hoje, exigindo a reposição das normas constitucionais, funcionamento saudável dos órgãos da soberania e aqueles que garantem a legitimidade da democracia. Gostaria de acreditar num grande milagre para retirar Sissoko e todo o seu séquito do poder naquele dia. Só que o meu ceticismo é muito alto para acreditar nisto. O meu ceticismo não me deixa crer nisto, uma vez que não restam machões da Guiné-Bissau. Lá só restam maricões. Texto de Eurico Paulo Sampa, edição e voz, Diógenes Cabi, vulgo Ncanhá.